Certo. Começou. Começar a falar aqui então. Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro Henrique. A gente está iniciando aqui a gravação do podcast para o portal das disciplinas do IMD, um projeto em desenvolvimento onde nós buscamos fazer apresentações em diferentes tipos de mídias a respeito das matérias pertencentes à grade curricular do BTI. Hoje é dia 23 de março. A gente está aqui com a professora Ismênia Blavatsky para bater um papo sobre probabilidade, que é a disciplina que ela ministra. Muito primeiramente, boa tarde, professora. Gostaria de pedir que você fizesse uma breve introdução a respeito da sua formação e das suas motivações para ministrar essa disciplina. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você, Pedro Henrique, aos demais componentes do seu grupo, a disciplina. É sempre importante falar sobre as matérias, principalmente para quem ainda não cursou, para quem pode ter alguma dúvida. E eu acho essa iniciativa muito interessante para o IMD. Bom, eu sou a professora Ismênia, eu sou formada em estatística aqui pela UFRN, fiz especialização e mestrado também em estatística, e no doutorado eu enveredei pelo caminho da engenharia mecatrônica, trabalhando com construções probabilísticas para tomada de decisão. Então, assim, a minha motivação para a probabilidade já é bem de sempre, desde sempre. Sempre gostei dessa área, sempre achei que era uma área que ajudava, principalmente para que a gente pudesse tomar melhores decisões, ou pelo menos saber quantificar incertezas, né, para poder nos auxiliar na tomada de decisões. E estou no IMD desde 2019.2, que foi quando eu ingressei para a área de ciências de dados educacionais pelo concurso. Então, desde 2019.2, eu venho tentando contribuir com a disciplina de probabilidade no IMD. Muito bom. A gente pode começar logo com as perguntas. Acho que a primeira delas é... Queria que você fizesse uma breve descrição da disciplina. Então, probabilidade, ela é uma disciplina que ela, no currículo diurno, ela se encontra no terceiro período, e para o currículo do noturno, ela está no quinto período. Por que eu faço essa distinção? Porque agora no remoto faz toda a diferença, né? A gente ter pessoas, né, que tanto cursam no diurno como no noturno, sabendo que elas se inserem na grade curricular de forma diferente, né, entre o diurno e o noturno. Não existe nenhum prejuízo ela estar no quinto período ou no terceiro período, dependendo, né, do tipo de currículo que o aluno tem, mas isso traz também aquela ideia de que ele precisa se dedicar aos pré-requisitos de uma maneira importante, para poder acompanhar a disciplina de probabilidade sem muitos percalços. Eu costumo dizer para meus alunos que probabilidade tem alguns problemas, porque é uma disciplina da área da matemática, mas os problemas que essa disciplina acaba tendo, elas não vêm da probabilidade em si, elas vêm das deficiências, né, da matemática que a gente sabe que fazem parte da nossa vida escolar desde o ensino fundamental. Então, assim, é uma disciplina que ela é da área da matemática, só que ela traz uma particularidade que é o envolvimento dela com as disciplinas que estão mais profissionais no curso, que são aquelas disciplinas voltadas para ciência de dados, inteligência artificial. Então, muitas dessas disciplinas utilizam conceitos, deep learning, elas utilizam conceitos que têm fundamento na probabilidade. Muito bom. Interessante. É, Você já falou um pouquinho da importância, né? Mas no que você acha que a disciplina ela adiciona em termos de conhecimento, em termos do que ela pode
dá para um profissional de TI na formação dele? Então, probabilidade ela tem, assim, basicamente duas nuances importantes para os alunos de tecnologia da informação, né? Primeiro é o que a gente chama de construção do raciocínio lógico, do raciocínio probabilístico, né? Então, quando a gente trabalha com a probabilidade, a gente, de forma bem direta, também está trabalhando com essas relações que a gente chama de relações de incerteza. Então, quando a gente vai medir as possibilidades ou definir quais são as modelagens possíveis para essas incertezas, a gente, de forma bem direta, também está trabalhando com essas construções lógicas na nossa mente. Então, uma fundamental importância da probabilidade é para essa vertente. A outra é servir de fundamento para disciplinas que cada vez mais são exigidas do profissional de TI, que são essas disciplinas de ciências de dados, são essas disciplinas que têm a ver com essa construção de tomadas de decisão, de inteligência artificial. Então, ela é um fundamento para que você possa construir as ideias dessas demais disciplinas baseado numa disciplina que ela é sólida. Então, ela é muito importante que o aluno dê uma certa ênfase à probabilidade quando ele estiver cursando, para que ele não perca esses elementos. Como é uma disciplina que ela pede um pouco mais, né, de atenção do aluno, e esse aluno só vai conseguir se ele tiver uma certa dedicação. Como é uma construção natural, isso não é de uma hora para outra. Acho que é bem isso, probabilidade. Ah, entendi. É, em termos desses conhecimentos, e logicamente é uma disciplina que ela, como você fala, pro turno diurno ela tá no terceiro período e pro turno noturno ela tá no quinto período. É, queria identificar quais são os pré-requisitos, que tipos de conhecimentos são necessários para que um aluno que vai estar ingressando nela é, já deveria estar sabendo e que dê um certo norte para ele de em que caminho ele vai estar seguindo. Probabilidade, assim, os conceitos da probabilidade, eles são conceitos que são razoavelmente simples. A manipulação, né, dos cálculos é que é o maior complicador na parte de probabilidade, e todos esses manipuladores, essas ferramentas, né, que os alunos utilizam, elas são fundamentadas em disciplinas anteriores, né, que são as disciplinas da grade da matemática. Então, por exemplo, cálculo, VGA, aquela disciplina de Matemática elementar? matemática elementar, de Análise combinatória também. combinatória, combinatória. Então, assim, são disciplinas que são importantes, que são fundamentais para que você consiga lidar com o curso de probabilidade de uma forma tranquila. Então, a gente percebe, enquanto professor, que a disciplina de probabilidade ela traz alguns problemas, ela é tão mais pesada quanto mais esforço o aluno precisa fazer nessas outras áreas. Então, se ele não tem o conhecimento fundamentado, por exemplo, da matemática elementar ou do cálculo, ele vai ter mais dificuldade em acompanhar a disciplina de probabilidade. Ah, entendi. É, você faz algum tipo de teste diagnóstico durante o começo da disciplina para ter noção de qual o nível dos alunos durante esse começo e se esse teste ele influencia de alguma forma em como você vai estar abordando o conhecimento inicial, os primeiros assuntos? Então, Pedro Henrique, em 2019.2, que foi um período que foi presencial, no início do curso, a gente fez uma semana assim eu não vou dizer que é revisão, mas assim, de passar aqueles conceitos, ou pelo menos retomar alguns conceitos, algumas ideias que seriam fundamentais para acompanhar o curso.
E ao longo do ensino presencial, você, no contato visual com o aluno, você identifica qual a dificuldade dele, é mais fácil do professor identificar essa dificuldade. Já quando a gente migrou para o remoto, né, para o online, a gente sugere na primeira semana um grupo de ferramentas da matemática, deixa bastante material no SIGA-A, para que o aluno, assim que ele sentir a necessidade, ele retome esses estudos. Então, a gente indica na primeira semana que aquele material é um material que vai ser importante para que ele possa acompanhar o curso com um pouco menos de dificuldade, caso ele tenha alguma lacuna anterior na parte da matemática. Por que isso? Porque se a gente fizer uma semana de revisão, como fazia no presencial, a gente desmotiva o aluno que não tem dificuldade. E se a gente faz algum teste que não seja aquele que a gente acompanha naturalmente presencialmente, é muito provável que isso seja subnotificado, né? Ou que o aluno não faça, se não for obrigatório, ou que ele possa buscar a resposta por um outro meio, o que traria um pouco mais de erro para esse tipo de diagnóstico. Então, nesse momento em que a gente está passando por essa pandemia, a gente não está fazendo nenhum diagnóstico. Ao longo do processo, o aluno acaba comunicando se ele tem uma dificuldade específica, por exemplo, numa integral, numa derivada, então a gente acaba atendendo conforme essas demandas. Ah, excelente. É, entrando no tópico de atender demandas, já queria perguntar logo a questão de monitorias e auxílio a alunos, como é que ele acontece durante o semestre, se os professores estão disponíveis, se existe um outro profissional, um monitor disponível. Bom, essa disciplina, ela é dividida, né? A gente, no período suplementar, que foi aquele período de 2020.5, né? Que foi um período, assim, meio rápido demais, né? Foram 6 semanas. Então, professor Tetsu, que é o outro professor que conduz essa disciplina de probabilidade, junto comigo, a gente reformulou a disciplina de probabilidade para que a gente pudesse unificar esses conceitos, unificar a forma como era passada. O professor Tetsu tradicionalmente trabalhava com os alunos do turno matutino, né, do diurno, aliás, né, no vespertino. Tinha um outro professor que era de um outro departamento, que conduzia a disciplina no turno da manhã, e eu vinha conduzindo no turno da noite. Então, para que a gente evitasse de ficar uma disciplina que fosse que tivesse muito efeito, né, do professor da manhã, o professor da tarde, então de um jeito, então a gente resolveu unificar a forma como a disciplina seria passada e a gente usou o período suplementar, né, de 2020.5 para fazer essa adaptação. E deu muito certo, porque o conhecimento de probabilidade, ele é único. Então, tanto faz se o aluno cursa a disciplina no terceiro ou no quinto período, é o mesmo conteúdo. O profissional de TI, ele precisa ter esse mesmo conteúdo, independente do turno que ele faça. Então, foi muito importante esse trabalho de unificação dessa forma, né, de como a disciplina vinha sendo conduzida. E professor Tetos trabalhou tanto nisso quanto eu. Então, nós dois conduzimos agora as turmas que são abertas nesse período de pandemia, né, no remoto, e nós dois estamos com as duas turmas. Então, tanto ele tem disponibilidade quanto eu de tirar dúvidas das turmas da tarde ou da noite, da turma do diurno ou do noturno, tanto faz. Além disso, a gente tem contado desde o período de 2020.6, né, que foi aquele período anterior ao que nós estamos, de retomada, né, de 2020.1, a gente conta com 2 monitores do projeto de monitoria, que é a Tereza, que já vem desde o suplementar, ela vinha como voluntária e depois ela fez a seleção e ficou conosco também, e o Vitor. Então, os dois estão disponíveis no Discord, a hora que os alunos têm uma dúvida, eles postam lá no Discord, a gente tem um canal no Discord,
e quem tiver à disposição ali na hora responde. Em geral, os alunos acabam também trocando experiências. Então, o canal é único para as turmas, né, tanto do diurno como do noturno. Os monitores atendem os alunos tanto do diurno como do noturno. E a gente tem esse canal que tem funcionado bem 24 horas, assim. Os monitores têm horários fixos, né, nas quartas e sextas-feiras, mas qualquer momento em que os alunos se sentem à vontade para tirar dúvidas, eles acessam o canal e geralmente eles são atendidos de forma rápida. Ah, excelente. É, até que entrar nesse tópico as mudanças das metodologias que se tem aplicado na disciplina é por conta desses motivos da migração repentina para o modelo remoto. E já queria enganchar com a pergunta de como que a disciplina ela era ministrada presencialmente e se até durante esse modelo remoto você teve vamos dizer assim, alguma ideia de mudança que você poderia fazer nessa ministra quando puder voltar a ministrar pessoalmente as disciplinas. É muito importante a sua pergunta, Pedro, porque assim, antes da pandemia, né, a disciplina ela vinha sendo conduzida assim de manhã, ou era um professor substituto, ou era um professor de um outro departamento. Não recordo agora quem estava com a disciplina em 2020.1, quando foi suspenso, né? Acho que era um professor do CCET, se não me engano. O professor da tarde, né, que tinha uma turma pela manhã e uma turma à tarde, era professor Tetsu, e à noite era comigo. Então, como eu só tinha a experiência de 2019.2 no presencial, então o contato o contato visual ele era muito importante. Agora, existia uma diferença interessante, que o professor da manhã, ele lecionava a disciplina de probabilidade numa sala de aula convencional. E as turmas da tarde e noite, elas eram lecionadas em laboratório, então com menos alunos, né, eram 40 alunos no máximo por turma, e com o auxílio do computador. Já as turmas da manhã, elas eram feitas em sala de aula, então se existia algum tipo de trabalho computacional, de simulação, eu não conheço porque eu não tive, né, oportunidade de acompanhar, foi um período muito curto que eu passei no presencial. Quando a gente migrou para o online, então a gente teve a seguinte surpresa: a gente ia ter uma única turma no suplementar que tinha muitos alunos. Eram assim, acho que foram 90 alunos, ou eram 100 alunos, não lembro. Mas eram muitos alunos, e num curto espaço de tempo. Então a gente precisou fazer adaptações importantes, levando em consideração que a gente não tinha o contato visual, de que nem todos os alunos teriam o recurso computacional disponível para fazer simulação, por exemplo, ou acesso a um software que pudesse fazer algum tipo de simulação. Então, a gente teve que repensar essas estratégias de aplicações, né, de simulações. A gente teve a companhia de dois professores, né, na verdade, eles eram estagiários alunos de estágio à docência, né, fazendo curso de doutorado, e que fizeram estágio à docência junto da disciplina de probabilidade, então eles deram uma contribuição muito forte para essa parte da simulação, de você, como que você programa essas coisas da probabilidade, da estatística descritiva, usando o Python, por exemplo. Então, a gente teve essa possibilidade de contar com essas pessoas para dar um mínimo de possibilidade do aluno ver que isso existe. Agora, é uma situação que ela é um pouco complicada, porque nem todo aluno tem a mesma destreza, né, de lidar com esses recursos, ou que tenha disponíveis esses recursos para poder utilizar. No presencial, no IMD, a gente sabe que tem um recurso, e sabe que ele está lá para que o aluno possa utilizar. Se ele não souber, vai ter algum apoio de alguma forma, né? Ou em questão de hardware ou de software. Então, a gente teve que levar isso em consideração para o remoto. Numa possibilidade muito boa da gente voltar para o presencial, e eu sou, assim,
tenho, tenho tido, tenho tentado manter esse pensamento, né, de retorno para o presencial. A disciplina ela já vai estar num outro momento, porque a gente já teve um esforço de unificar as turmas. Então, os conceitos que são dados, os conteúdos que são dados, eles já estão praticamente todos encadeados. Então, a gente sabe qual a sequência natural, sabe que o diurno vai estar vendo a mesma sequência daquele do noturno, então a gente já tem isso definido. E sabe que se a gente gastar um pouco mais de tempo num determinado conteúdo, a gente pode compensar com um tipo de simulação, ou com exercícios, ou com outras atividades num outro conteúdo. Então, a gente sabe agora que a disciplina de probabilidade, ela está configurada para tudo aquilo que o aluno possa precisar de ferramental para as próximas disciplinas. Tem muito que melhorar, não vou dizer que assim, está 100%, não, não está. A própria disciplina, ela precisa de uma reformulação, porque alguns conceitos importantes da inferência estatística, da probabilidade, eles estão fora do programa da disciplina. Então, assim, um próximo trabalho seria movimentar para que a gente conseguisse deixar o programa mais voltado para a área de TI possível. Acho que é essa a ideia para quando a gente retorne para o presencial. Entendi. Muito bom. É, em termos da metodologia que a senhora está aplicando no ensino remoto, como é que está sendo exatamente? Como você está passando o conteúdo? Como você tem avaliado os alunos, logicamente? E quais foram os motivos que fizeram você optar pelo modelo que você está usando atualmente? É uma ótima pergunta. Então, quando a gente estava lá no período suplementar, a gente teve que refazer a disciplina para encaixar em 6 semanas. Então, a gente tinha um ritmo que ele era assim, eu diria alucinado, porque a gente tinha encontros todos os dias, né, nessas 6 semanas, para poder vencer o conteúdo de 60 horas, da disciplina de 60 horas. Então, a gente separou toda a disciplina em conteúdos encadeados. E esses conteúdos encadeados, eles têm um roteiro sugerido e foi pensado de modo pedagógico. Então, quando a gente entrou no ensino remoto, a gente pensou assim, pronto, agora eu tenho diversos alunos com necessidades diferentes e com estilos de aprendizagens diferentes. Tem o aluno que é mais visual, tem o aluno que é mais de exercício, tem o aluno que é mais de leitura. E como a gente faz isso no online sem ter o acompanhamento visual dele, sem ter aquele acompanhamento que a gente tem em sala de aula, que são aqueles alunos ali naquele momento. Então, a gente ia ter que pensar em acompanhar uma quantidade muito maior de alunos, num curto espaço de tempo, e do qual a gente não tem a menor ideia de qual é o estilo de aprendizado daquele aluno. Então, a gente pensou da seguinte forma: a gente dividiu a disciplina em conteúdos que se encaixassem nessas 6 semanas, cada dia era um conteúdo diferente. Para esse conteúdo, a gente tem a definição dos objetivos desse conteúdo, o que é que o aluno precisa ao final dele compreender, qual o objetivo daquele conteúdo específico, e logo depois a gente tem uma sugestão de acompanhamento daquele conteúdo. Então, em geral, eu coloco assim, assista um vídeo, esse vídeo que está aqui sugerido, faça essa leitura, resolva esse exercício e faça a atividade e contabiliza a presença. Então, a gente deixou estruturado dessa forma para todos os conteúdos. Aí tem um conteúdo que não tem leitura, mas tem um vídeo a mais. Tem conteúdo que não tem um vídeo, mas tem uma simulação. Então, cada conteúdo ele foi estruturado pedagogicamente para aquele conteúdo ser fixado em todos os tipos de estilos de aluno. A gente, claro, a gente fez isso de uma maneira que tentasse atingir todo mundo, mas sabe-se que não são só esses os fatores que levam
o aluno a aprender. Mas a gente tentou abarcar todos os tipos de aprendizado, né, de estilos de aprendizado, em todos os conteúdos. A tua outra pergunta foi com relação ao que levou a gente a fazer isso. O desafio de não estar perto do aluno. Então, quando a gente vê que o aluno, lá no suplementar, ele usou o celular para fazer a disciplina, é diferente do aluno ter usado um computador. Então, o fato dele fazer prova no celular é totalmente diferente dele fazer prova tendo um espaço adequado para fazer prova. Então, a gente pensou dessa forma para que, mesmo com todos esses percalços, o aluno conseguisse ter um resultado positivo ao final da disciplina. Ah, excelente. É, dentro desse modelo remoto, cada professor tem tido, tipo, vamos dizer assim, uma certa liberdade em termos do que escolheu, né? De como aplicar esse conteúdo. E essa forma que a senhora escolheu. É, que, de que forma você acha que, vamos dizer assim, para tentar manter a automotivação das pessoas que estão pagando a disciplina, esse modelo tem ajudado? Entrando nesse tópico, porque querendo ou não, é um período um pouco complicado e é muito fácil se perder essa motivação para estudar e trabalhar, qualquer outra coisa. Então, Pedro, eu até vou só retomar a tua pergunta anterior para falar sobre a avaliação, que eu acho que eu não falei, né? Cada professor escolheu a sua forma, e a gente optou por manter o CIGA. Então, a gente investiu no CIGA desde o suplementar, né, que foi a nossa primeira turma. Eu digo que o suplementar foi assim a turma dos sonhos, porque a gente estava com os alunos todos os dias, criamos assim um, uma forma que foi alucinada mesmo. Assim, a gente tinha canal no WhatsApp, a gente tinha canal no Telegram, a gente estava sempre perto. E isso fez com que funcionasse. Quando a gente viu que retomou o 2020.6, aí eram todas as disciplinas, não era mais uma escolha, porque você não optava por estar ali, você tinha que estar ali, né? Uhum. E era tudo de uma vez, tudo acontecendo ao mesmo tempo, retomando 2020.1 como se fosse no presencial. Então foi bem complicado. 2020.1 ou 2020.6, né? Foi complicado. A gente optou também por usar outros recursos que também não deram certo, que causaram mais ruído do que ajudaram. E a avaliação, sem dúvida, é um fator importante, porque ele, numa disciplina de probabilidade, você precisa ter essa destreza do escrever, do você ler de forma a traduzir aquela leitura para a linguagem matemática. Então, essa conversão ela é importante. E isso não tem jeito, é treino. E a gente sabe das limitações do período, que muitas vezes você está compartilhando um equipamento com alguém, você está cuidando de alguém dentro da sua casa, você não tem um espaço adequado. Esse meu espaço é um espaço que foi adaptado em casa. E eu sei das dificuldades de cada aluno. Então, assim, a gente sabe que a avaliação, ela não vai refletir só aquilo que o aluno compreendeu ou captou naquele período. Ela está cheia dessas influências do ambiente em que ele está e do momento em que ele está. E a gente sabe que não tem sido um momento fácil. Então, assim, a gente optou por fazer avaliações que a gente pudesse dar um feedback rápido, usando a ferramenta que a gente tem, que é o CIGA. Então, a gente tem apostado no CIGA. Não vou dizer que tem, assim, que tem sido 100% perfeito, porque não. Mas eu também não vou dizer que tem sido ruim. A gente tem tido experiências interessantes com o CIGA. Eu digo que eu até tenho até um caderno de coisas que eu sugiro, que eu vou sugerir para o CIGA, porque eu anoto tudo.
porque é um ambiente em que todo mundo tem. Então, se ele está no celular, não é bom, não é o melhor dos mundos, mas ele consegue acessar do cigarro, do celular. É diferente se eu, de repente, escolhesse uma ferramenta que não fosse possível acessar do celular. Então, a nossa avaliação, ela também acontece dentro do cigarro, com limitações, porque a gente sabe que o escrever, né, da probabilidade, a gente precisa aprimorar. É um momento que ele é um momento difícil, né? E acho que a maior dificuldade é a gente tentar identificar quando é que o aluno precisa de aporte, sabe? Às vezes a gente tenta, eu pelo menos tenho tentado, dentro da minha limitação também, compreender as diversas situações pelo que os alunos passam, sem se tornar invasivo, porque isso é um outro problema, né? Quando a gente está nesse momento remoto, a gente está na casa da pessoa e a gente se expõe, porque assim, os nossos encontros síncronos, eles acontecem todos os horários de aula. Então, todo noite 2, né, na segunda e quarta, e tarde 3, 4 na segunda e na quarta, tem um professor à disposição no Google Meet para tirar dúvida dos alunos. Então, o conteúdo é disponibilizado previamente, todo domingo o conteúdo está, em geral, não atrasa, mas todo domingo ele está lá, disponível, o conteúdo da semana, e o aluno tem o horário que ele puder para poder estudar aquele conteúdo e tem uma semana para cumprir as atividades de frequência. Então, no remoto, não tem sido exigida a presença dele no encontro síncrono, tem sempre um professor disponível para tirar dúvida, para falar sobre a matéria da semana, para conversar, enfim, para tentar chegar no aluno, mesmo sabendo que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Tá? Se a gente pudesse fazer mais, eu tenho certeza que a gente faria mais. Porque não tem sido um momento fácil. E numa disciplina em que às vezes você encontra um entrave, a tendência é desistir. Então, é isso que a gente evita que aconteça com os alunos de probabilidade, tentando dar esse suporte. Mas a gente sabe que tem perdas no caminho e, enfim, a gente teria no presencial em menor número, mas a gente tenta lidar com eles nesse período. É, ok, vamos. Voltando às perguntas. A gente tinha parado na pergunta número 10. Quais, quais são geralmente as principais dificuldades que os alunos apresentam do. A senhora já entrou no assunto de terem dificuldades em matérias que eles viram antes, não só no fundamental, mas do começo do EMD, mas dentro dos assuntos de probabilidade, o que costuma ser mais difícil para os alunos, no geral? Então, probabilidade não é que eu digo que tem alguns elementos que eles são mais difíceis, mas é que eles exigem alguns conceitos que na nossa construção eles são conceitos que eles são passados ou são passados ou muito rápidos ou porque a gente não, sei lá, os professores, né, do fundamental não dão tanta ênfase, que são conceitos que lidam com comparações, né, desigualdades principalmente, inequações, né, então esses conceitos, eles são conceitos que eles exigem um pouco mais, e a própria lógica, né, então eu digo que isso tudo influencia muito probabilidade condicional, né, principalmente probabilidade condicional, teorema de Bayes, esses teoremas que eles usam um pouco mais de noções de mudança, né, de espaço amostral, né, restrições em espaço amostral, comparações em espaços amostrais. Então, esses são conceitos que eles são
um pouco mais árduos de se compreender assim de primeira. Tem um grupo de alunos que, quando chegam nas questões de modulação, né, dos modelos matemáticos, né, dos modelos de probabilidade, eles sentem algumas dificuldades pontuais, por exemplo, com relação ao somatório, com relação à integral, derivada. Então, esses conceitos, mas são alguns alunos que encontram uma dificuldade pontual nesses quesitos. Eu acho que o grande foco, assim, a grande maioria, ela encontra mais dificuldade na questão de probabilidade condicional. Então, quando a gente vai usar a probabilidade condicional, a gente sente que fica aquela questão assim de, não, mas por que eu vou usar esse teorema? Por que a restrição é assim, né? Então, ontem mesmo a gente teve uma aula de exercício, né, que foi com relação à prova, e o aluno disse, professor, eu respondi essa questão na certeza de que eu tinha acertado. Mas a comparação, a mudança, né, na forma como ele compara os espaços amostrais, ou os espaços possíveis, né, de possibilidades de acontecer algum determinado evento, fazem diferença na hora de achar o resultado. Então, eu acho que esses são os maiores, assim, se o aluno pudesse dedicar um pouquinho para aquela questão das comparações, tá, de desigualdades e da lógica, vai ajudar muito em probabilidade. Ah, excelente. É um tema que, especialmente no IMD e nas faculdades de exatas no geral, sempre se comenta muito a respeito, é a questão dos índices de aprovação e reprovação nas disciplinas. Até no IMD fala-se muito sobre a FMC em relação a isso, mas queria fazer uma pergunta sobre os índices na disciplina, se você já teve, se existe uma média, se existe algum padrão que pode ser encontrado nessas. Então, Pedro Henrique, eu posso te falar, né, de 2019.2 para cá, né, que é o que eu consigo, né, ter acesso fácil e assim direto aos resultados. Uhum. Para os anteriores, eu não sei como é que isso funcionava, e eu sei que tem diferença significativa, né, do índice de reprovação quando comparado diurno com noturno. Em geral, o aluno que vinha no presencial para o noturno, ele vinha de uma jornada, né? Muitos deles trabalham, ou têm estágio, ou fazem alguma atividade ao longo do dia, e à noite eles ainda vão, né? Iam para a faculdade, enfim, com toda a rotina, né, do presencial. E probabilidade não é uma disciplina que você possa confiar só naquilo que você vê em sala. Você precisa se dedicar a fazer um exercício extra sala. Então, aquele aluno que ele é do noturno, em geral, ele no presencial, ele tinha essa dificuldade de se dedicar a esse extra sala. Então, provavelmente o índice de reprovação ou de desistência do noturno, ele era maior antes, né, de 2019.2. 2019.2 foi a minha única turma, né, no presencial. A gente teve trancamento de 3%, da ordem de 3%, e reprovação de 13%. Então, assim, que não encerrou a disciplina em 19.2, da ordem de 16%. Já para frente, né, assim, usando o remoto, a gente tem uma ordem aí de 75% de aprovação. Então, 25% engloba tanto trancamento, como reprovação por nota, como reprovação por falta. E aí é interessante frisar que como eu estou trazendo esse percentual do remoto, levando em consideração que as turmas de probabilidade do remoto, elas não exigem a frequência no encontro síncrono, então a reprovação por falta, ela se deu, né, até agora, por não entrega de atividade. Então, como cada conteúdo tem uma atividade, essa atividade contabiliza a frequência. Então, a reprovação por falta, ela se deu pela não entrega, né, do número de atividades
relacionadas, né, ao percentual de aprovação. Então, a gente fala aí de uma ordem de 75% de aprovação nas turmas de probabilidade. Ah, entendi. Beleza. É, agora, queria entrar um pouquinho mais detalhadamente em relação aos tópicos abordados durante o semestre. Queria pedir que você comentasse, mesmo brevemente, a respeito de cada um de forma mais geral, do que os Certo. alunos A estão gente esperando. tem na disciplina de probabilidade 3 unidades, né? Que é o que consta no programa, é uma disciplina de 60 horas, é uma disciplina teórica, né? 60 horas teóricas, é o que tem, né, na ementa da disciplina, né? No programa da disciplina. A primeira unidade, ela consta como sendo uma base de estatística descritiva, né, em que a gente tem a palavra central descrição, é pegar dados e descrever dados. Então, é fazer gráficos, é fazer tabelas, é compreender fenômenos. Por que isso é importante? Porque quando a gente compreende fenômenos da forma descritiva, a gente consegue fundamentar os nossos conceitos, as nossas reflexões para teorias de decisão baseadas em certeza. Então, toda aquela construção que a gente faz na primeira unidade, usando estatística descritiva, ela serve para que a gente fundamente conceitos importantes que a gente usa na probabilidade também. Média, variância, desvio padrão, tudo isso que a gente constrói na estatística descritiva, a gente usa depois sob condições de incerteza nas unidades 2 e 3. Então, na unidade 2, a gente fundamenta conceitos, propriedades de probabilidade, alguns resultados que são importantes, como probabilidade condicional. A gente usa esperança e variância, né, que são propriedades também inerentes e que a gente consegue construir em distribuições de probabilidade. Depois a gente usa estimativas usando a partir de dados para construir probabilidades, né, numa abordagem frequentista. E a gente depois vem com uma série de distribuições de probabilidade que elas são uma tentativa da gente modelar recorrências, né, que acontecem em determinados fenômenos. Então, por exemplo, usando distribuições de probabilidade discreta, a gente tem coincidências entre essas situações que acabam sendo possível, né, foi possível ao longo do tempo se construir representações matemáticas para essas ocorrências. Então, a gente tem as distribuições de probabilidade, tanto discretas quanto contínuas. Então, nas unidades 2 e 3, a gente vê a probabilidade com esse foco. A gente não vê todas as distribuições de probabilidade, porque elas são algumas centenas, então a gente vê as principais, que são as fundamentais para que a gente consiga seguir construindo modelos, fazendo inferências, que são aquelas distribuições tradicionais da estatística. Então é isso, a gente vê nas unidades 2 e 3 probabilidade, só que com uma certa divisão entre os conceitos e os fundamentos de probabilidade e as distribuições de probabilidade, tanto discretas quanto contínuas. Certo, excelente. É, gostaria de saber, a gente já sabe dos conteúdos, como é que eles são avaliados e questionados durante esse semestre, se são. A gente entende que ele é muito limitado o que se pode fazer em termos de avaliação no modelo remoto, mas queria saber um pouco de quais são as opções preferidas por você durante a avaliação, se seriam, por exemplo, questões de múltipla escolha. Você já mencionou que envolve muita escrita, a probabilidade, então imagino que tenham questões que envolvam também uma resposta mais complexa por parte dos alunos. Queria entender como é que vem acontecendo essa avaliação. Então, nas atividades desse período, a gente viu como funcionou no período remoto de 2020.5, né, que foi suplementar. Vimos como funcionou em 2020.6
E agora, esse período, a gente resolveu mudar um pouco a forma como a gente vinha conduzindo de 2020.5 para 2020.6. Por quê? Porque antes a gente usava as questões tanto dissertativas, né, quanto as escritas, né, como as questões de múltipla escolha, tanto nas listas como nas avaliações. E a gente viu que esse modelo não estava dando muito certo. Porque como a gente usa aleatorização de questões usando banco de questões no CIGA, então corria o risco da pessoa ter o mesmo tempo de prova para fazer questões só dissertativas, enquanto a outra pessoa ia ter o mesmo tempo de prova para fazer só questões objetivas. Então, mesmo que ele quisesse, que ele não soubesse, ele poderia chutar. Então, ele estaria, chutar entre aspas, né? Ele estaria não deixando a questão em branco. Então, a gente começou a ver que questão em branco fazia diferença. E para esse período, né, de agora para frente, a gente optou por fazer as questões discursivas, né, as questões de escrita, em algumas listas de exercício, porque nem todas exigem essa tradução, né, essa habilidade, né, de construção do raciocínio probabilístico, mas aquelas que não são só conceituais, aquelas que são só conceituais, a gente usa geralmente questões de reflexão em cima de verdadeiro, falso, múltipla escolha. Então, o aluno ele precisa ter uma situação, entender aquela situação e refletir sobre aquela situação e, usando conceituação, marcar uma alternativa. Então, às vezes, uma questão, a gente inclusive tem discutido muito a elaboração dessas questões, porque os alunos dizem, não, mas a questão é muito longa, a gente tem que ler muito para poder chegar numa observação, mas isso é processo, faz parte do processo de construção desse raciocínio. Porque a gente não vai usar só a probabilidade, ela não vai aparecer para você, calcule a probabilidade disso acontecer. Jamais. Vai vir uma situação prática, você vai ter que refletir sobre aquilo e tomar a iniciativa de calcular uma probabilidade associada àquela situação. A gente chama justamente de conhecimento do fenômeno. E, geralmente, o que chega para a gente é: o que eu faço agora? O que eu faço agora é uma tomada de decisão baseada em certeza. E essa construção é que ela precisa vir naturalmente do aluno. Então, as formas de avaliação. Na avaliação mesmo, que é aquela que contabiliza nota, a gente tem optado por questões reflexivas, em que ele vai usar múltipla escolha. Nas listas de exercício, a gente força um pouco mais de que ele passe para essa construção, né, do ferramental, usando o ferramental probabilístico matemático. Muito bom. Mais cedo a senhora já tinha comentado sobre a probabilidade condicional, como uma parte que os alunos têm um pouco mais de dificuldade. Além, existe um outro assunto, alguma outra parte do conteúdo que dê para notar muito claramente que os alunos sentem alguma dificuldade muito clara, ou não só uma dificuldade, talvez seja simplesmente talvez um desgosto, não sei se tem uma palavra melhor para me referir aí ao assunto. Então, Pedro Henrique tem, olha só, e aí eu não digo que é desgosto, eu acho que assim, quando a gente entrega a disciplina de probabilidade na primeira unidade, vindo de estatística descritiva, então a ideia que o aluno tem eu vou passar disso muito fácil, porque eu vi isso no ensino médio. Todo o ensino médio, e às vezes até no ensino fundamental, né, o professor ensina um gráfico, ele ensina uma tabela. Então, assim, tabela, gráfico é algo que é muito, muito simples, você vê no ensino médio. Então, às vezes, o aluno ele tem aquele choque de que, como assim eu vou ver gráfico e tabela? Eu não estou no ensino médio. Inclusive, a gente teve até alunos que falaram isso. Eu não estou no ensino médio, como assim que eu vou ver gráfico e tabela? Mas é um olhar diferente. Não é o mesmo olhar que você tinha lá no ensino médio. A conceituação média, todo mundo sabe calcular média. O aluno aprende a calcular média porque é questão de sobrevivência. Ele tem que saber se ele vai passar de ano ou não. Ele tem que saber se ele vai ficar de recuperação ou não, né? Então, assim, como é uma questão que às vezes é muito
muito simples. Então, ele tem aquele choque na primeira unidade de que aquilo vai ser chato, de que aquilo vai ser mesmo do mesmo, de que ele não vai precisar ver aquilo. E, na verdade, o que a gente traz na unidade 1 são reflexões sobre fenômenos para que a gente consiga fundamentar a probabilidade. Então, quando ele constrói, por exemplo, uma associação entre duas variáveis, né, lá na unidade 1, ele pode depois usar conceitos de independência associado a isso na unidade 2. Então, essa reflexão, ela não é natural, ela leva um tempo para o aluno poder cair fichas, sabe o que eu costumava dizer? Para cair as fichas, leva um tempo. E, às vezes, o tempo da disciplina não é um tempo suficiente para isso. A menos, e mesmo assim, não há garantias de que ele vá fazer todo aquele esforço extra-sala para que isso aconteça mais rápido. Às vezes nem acontece. Às vezes ele vai compreender os conceitos, ele vai resolver as questões, ele passa na disciplina, mas algumas, como é que eu digo, combinações, né, desses conceitos só vêm depois, em outras matérias. Isso é natural, depende da pessoa. Então, às vezes dá um desgosto, assim, o aluno ele chega na disciplina e diz, eu já vi isso, eu não vou ver isso. Então, peraí, eu preciso rever integral? Não, eu não gosto de integral. Então ele já tem aquele choque de que ele vai ver integral e vai ser chato. E não é. Ele vai ver uma aplicação de integral, que é a partir da manipulação de distribuições de probabilidade. Então hoje a gente fala muito de distribuição exponencial, crescimento exponencial das contaminações, né? Mas isso tem uma aplicação prático, né? Vem de uma distribuição de probabilidade e de suposições, são incertezas, a gente não sabe o que está acontecendo. Então a gente usa modelos matemáticos, né, e probabilísticos para tentar entender o que está acontecendo. Essa relação da teoria com a prática nem sempre também é fácil o aluno compreender. Então ele pode se desmotivar se ele não fizer o esforço para isso também. Assim, o esforço que a gente tenta é de trazer com que esses conceitos façam parte da vida profissional do aluno, né, da construção diária do aluno. Isso é o que a gente tenta fazer. Talvez não seja a melhor maneira, essa forma remota, mas a gente tem se esforçado muito para que isso aconteça. Excelente. A gente já está bem perto de encerrar aqui. Não acho que tem mais tantos tópicos que a gente tenha para falar. Uma pergunta que eu queria fazer é a respeito como esse é um modelo que, pelo fato de ter uma independência por parte do aluno, a gente tem se aproveitado e tentado usar diferentes tipos de mídias e diferentes tipos de conteúdos para se aplicar e entender melhor o que a gente está estudando. Queria começar a perguntar recomendações de mídias, não só que possam servir para fazer simulações, que é uma parte importante do conteúdo da matéria, mas até a gente chegou a comentar a respeito de videoaulas e possivelmente serviriam como um apoio para o aluno estar estudando a matéria em momentos fora dos encontros síncronos. Então, Pedro Henrique, essa disciplina ela tem muito material na internet. Muito, assim, canal no YouTube que fale sobre probabilidade tem a rodo. E tem, assim, de várias vertentes. Tem voltado a dados, tem voltado à parte teórica, à parte matemática, tem voltados para aplicações em ciências de dados, inteligência artificial, enfim, tem de tudo. Eu uso alguns, que são alguns eu acho que deram muito certo, assim, como talvez eu digo, alguns alunos uma vez cobraram assim, professor, mas você tem que gravar as suas aulas, né? Grave você fazendo essas conceituações. E eu digo que não consigo, porque, assim, tem professores que eles conseguem passar um conceito de uma forma tão didática em 5 minutos, 10 minutos, porque eles já são treinados àquilo, eles já têm a vida, né? A construção deles já foi nisso,
que eu não consegui fazer no começo. Então, eu digo, eu vou utilizar esse recurso, porque é um recurso que está lá, é bom, e a gente tem todo um suporte, está perto do aluno se ele não conseguiu compreender aquele conteúdo. Então, a gente tem alguns canais no YouTube, são canais que, um deles eu sei que é mais focado, assim, para o Enem, né? Ele traz esses conceitos de probabilidade para o Enem. Tem um canal que eu gosto muito, que é o Statis, tem o Statidados, que é muito interessante, mas tem um canal que é muito, muito legal, que é o... Gente, como é o nome daquele canal? É, é... Ele é um gêniozinho, assim, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Qualquer Ele é coisa, muito bom. qualquer coisa a gente pode É, a enfiar senhora pode depois. pesquisar também, professor, que depois eu corto aqui essa Eu vou parte pesquisar, e porque eu não faço a me junção lembro. das duas. A Fique à gente faz a vontade. Aqui edição. na cabeça. Tem o Rapidola, que é muito bom, mas peraí, deixa eu achar ele aqui. Deixa eu ver aqui. StatQuest é muito bom também. Em inglês. Deixa eu ver aqui qual é. Gente, cadê o nome dele? Hum, Professor Guru. Tá aqui. Pronto. Cheguei. Pronto. Pronto. Só repete, Pode? professor, que não ficou muito, muito claro aqui na gravação. Perdão. Aí eu falo. Pode ir? Pode sim. Pode, pronto. Assim, dois canais no YouTube que eu gosto muito. Um chama Professor Guru, que vez por outra eu coloco os vídeos, indico uns vídeos dele para o conteúdo da disciplina de probabilidade. Ele é bem sucinto e ele faz sempre reflexões que justamente essa ideia, né, do curso de probabilidade voltado para TI. Então, no YouTube, é um canal no YouTube. Tem um que é voltado para o Enem, que é um professor que ele fala dessa parte toda mais voltada para o Enem, que é o canal Rapidola, eu acho que o nome dele é Marcos Murakami, que ele é muito sucinto também, os vídeos dele são rápidos, são bem interessantes. Tem um canal que ele é em inglês, que chama Statis Quest, que é um canal que ele é em inglês, mas ele é bem simples de entender, ele traz muito também essa parte da inferência, que é aquele depois, né? O que eu vou fazer com a probabilidade agora, como é que eu vou usar essa probabilidade na minha vida. Então, é um bom canal, é o Status Quest. E tem alguns outros simuladores, assim, tem a Universidade de Campinas tem um site que eles têm vários simuladores, tem alguns canais também que eles fazem várias simulações de distribuições de probabilidade, de cálculos de probabilidade. Tem, enfim, todo o conteúdo que eu coloco no Cigar, eu tento colocar simuladores. Em geral, eu coloco algumas indicações do que fazer. E para aquele aluno que ele quer focar na aplicação, a sugestão que eu dou é entrar em repositórios de dados e criar uma sequência com base em dados, calculando probabilidades associadas. Então, se eu entro lá, de repente, no portal de dados abertos da UFRN, por que não?
pegar uma tabela, pegar uma base de dados e calcular quais as frequências de cada variável, qual a probabilidade de cada uma daquelas observações, de cada uma daquelas classes acontecer. Então, assim, aplicações são muitas e hoje em dia a gente tem mais facilidade de poder conseguir aplicar tudo que a gente vê em sala, mesmo que remoto, mas a gente tem a chance de poder construir isso. E é isso que a gente tenta indicar para os alunos. Ah, certo. Excelente. Eu acho que, para finalizar, a última pergunta que eu tenho curiosidade de saber é, acho que em relação a oportunidades no mercado de trabalho, em relação à probabilidade para alunos que se interessem por se especializar nesse tipo de conteúdo, onde é que eles poderiam se encontrar para trabalhar ou até mesmo se encontrar academicamente. Eu sei que você já comentou sobre a sua formação, mas outras possibilidades sempre imagino que sejam possíveis, né? Sim, né? Hoje em dia, raramente alguém vai chegar e lançar uma busca, né, por uma vaga especificamente com foco na probabilidade, né? Então, hoje em dia, você encontra várias vagas, né, principalmente agora nesse período de pandemia, de trabalho voltado à ciência de dados, né, voltado à construção de modelos de aprendizado de máquina. Então, tudo isso utiliza a probabilidade. Tudo isso utiliza os conceitos que estão nessa disciplina. Então, assim, o mercado de trabalho, a tendência é de que ele, por conta desse movimento que a gente está vivendo, de que ele aumente e de que aumentem as exigências para aquele profissional que vá enveredar por essas áreas. Então, ele precisa ter não só conhecimento da ferramenta que ele vai trabalhar, seja Python, R, seja, enfim, qualquer outra ferramenta de manipulação de dados, mas que ele conheça o que está por trás daquilo, quais os conceitos, por que ele usou aquela modelagem, por que essa suposição é válida, que suposições esses modelos têm. Principalmente quando se chega lá em aprendizado de máquina, que a pessoa gasta muito tempo testando aqueles modelos e ele precisa optar por um no final. Quais são as decisões? Qual é a sua escolha? Tem que ter uma fundamentação teórica disso e parte dessa fundamentação está nos conceitos que são vistos em probabilidade. Então, existe o mercado de trabalho que ele não vai exigir diretamente isso do profissional, ele vai exigir indiretamente, né? Então, assim, ele vai aumentar o nível de exigência para o conhecimento do que fazer, né, de tomada de decisão acerca daquilo, isso envolve probabilidade, e para aquele profissional que ele quer seguir pelo lado acadêmico, quer usar um pouco mais, entrar um pouco mais na teoria, conhecer um pouco mais de onde veio tudo isso, existem excelentes cursos de pós-graduação na área, né? Acho que o top dos tops em probabilidade, ou pelo menos nessa área, é o INPA, né? Que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que é no Rio de Janeiro. Tem cursos excelentes de pós-graduação também na parte de probabilidade, que são cursos da UFRJ, da USP, a Universidade de São Paulo tem excelentes cursos em probabilidade. Da parte teórica, tá, gente? Parte teórica, então, para quem quiser seguir para esse lado, tem Unicamp também, tem um bom quadro, né, de probabilistas. Não sei como está o UFRN, que vergonha, mas eu acho que aqui a tendência é que seja mais voltado para a aplicação. E para aquele profissional que quer melhorar, que quer conhecer um pouco mais, mas que não precisa ir para uma pós-graduação, não precisa ir para uma especialização específica nessa área, tem bons cursos na internet. Tem cursos da Universidade Aberta, né, de São Paulo, que são gratuitos, que estão lá à disposição. A própria Universidade de São Paulo mesmo, né, sem ser a Univesp, a Universidade de São Paulo também abriu seus cursos de probabilidade
para que as pessoas que tenham interesse elas possam acessar, baixar conteúdo. Acho que só não pode fazer prova e tirar certificado, mas assim, o conteúdo está aberto e é isso o que é mais importante, é o conhecimento, né? Tem outros cursos que, apesar de se precisar de um certificado, tem alguns cursos que são pagos, mas que já estão dessas Opa, professora? plataformas. Deu uma cortada bem grande agora, professora. Se puder repetir. Oi, meu áudio. A minha internet, talvez. Foi de 30 A segundos partir de passados. quando cortou? Foi, acho que os últimos 10 segundos, mais ou menos. 15, 20 segundos no máximo. Eu acredito que eu estava falando sobre os cursos, né? Sim? Uhum. Então, para as pessoas que precisam de um certificado, mas que querem um certificado, que precisam de um certificado, tem cursos nessas plataformas conhecidas, né? De educação, como Udemy, enfim, essas plataformas elas têm cursos Moodle. também, que embora pagos, né, mas que eles podem fornecer um certificado. Se não há necessidade do certificado, porque o conhecimento ele é fundamental, tem diversas possibilidades de você acessar esses conteúdos de forma gratuita hoje na internet. Ah, excelente. Acho que é isso. Acho que a gente terminou, então. O roteiro não tem mais nada pra perguntar. Acho que é isso, então, professora. Show, acho que seria interessante agora, Pedro, você fazer algum tipo de finalização com a professora, né, para dar uma conclusão aí na gravação do podcast. Pronto, então vamos só fazer uma conclusão. Primeiramente eu gostaria de agradecer a professora Desmênia por ter cedido o tempo dela para estar aqui presente, ter tirado todas as dúvidas que a gente tinha. E queria perguntar se ela tem algum recado final para, afinal, quem deve estar assistindo isso aqui vão ser as pessoas que têm interesse em cursar a disciplina de probabilidade, e se ela tem alguma coisa que ela queira dizer para eles ou elas. Bom, gente, em primeiro lugar, obrigada, Pedro Henrique, pela simpatia, pelo convite. Dizer que é muito bom fazer parte de um projeto como esse, porque é assim que a gente se aproxima dos alunos, e eu acho que esse realmente tem que ser o nosso foco, a nossa tendência, construir, fazer uma construção coletiva, de forma que todo mundo possa seguir junto. Dizer que a disciplina de probabilidade não é um bicho de sete cabeças, é uma disciplina que, apesar de ter realmente algum tipo de dificuldade, ela é uma disciplina que vale a pena, que não desistam nesse momento que a gente está passando, ele tem sido difícil para todo mundo, e eu me coloco à disposição para quem quiser informações, para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser algum material específico de algum determinado conteúdo, pode entrar em contato comigo. Eu tento atender a todo mundo, se eu não souber responder, em geral passo para alguém que possa responder ou que saiba responder, e dizer que vocês não se esqueçam, gente, de cuidar de vocês, não se esqueçam do pessoal. Probabilidade, ela é muito importante, como todas as outras matérias, mas a gente não consegue se fazer profissional em TI ou em qualquer outra área se a gente não tiver essa habilidade de compreender o ser humano. Então, da gente se compreender, da gente se ajudar. Então, não esqueçam. Sempre tentem se colocar no lugar das pessoas, tá certo? Então, assim, independente de ser probabilidade, independente de ser qualquer disciplina, construam-se como profissionais humanos. A gente precisa disso na sociedade, a gente precisa disso na TI. E acho que esse era o recado. Certo? Muito obrigado novamente e muito obrigado também a quem tiver acompanhado até aqui. É isso. Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês estão vendo isso. Tá. Obrigado.
encerrar a gravação aqui.